Abraão, cadê as perguntas, Abraão? Mas antes de eu analisar as perguntas, eu já quero deixar uma pergunta minha, que eu imagino que seja de muita gente, porque, segundo eu vejo as discussões na internet, para a professora Andréa, quando você tocou no ponto da legitimidade da democracia, na verdade, a imposição pela maioria, que é um princípio de democracia, não é? E questionou isso. Mas esse é o sistema que a gente está vivendo. Como se portar diante dele? É participar dele ou negá-lo? Se negar, não estamos, na verdade, aceitando uma subjugação. Como é que é se portar diante desse problema, professora? De fato, essa é uma questão que todos nós levantamos. Acho que o mais importante é não colocar tanto o liberalismo assumindo uma posição antagônica com respeito à democracia, porque eu acho que nós não devemos insistir naquilo que nos separa, né? Muitos de nós acreditamos que o liberalismo ele culmina, digamos, numa coisa que eu costumo chamar de livre mercado de governos, que muita gente chama de anarcocapitalismo, mas eu não sou uma anarcocapitalista radical, não sou aquela pessoa que fica apontando o dedo para os outros liberais, chamando de socialistas. Acho que nós temos que trabalhar. Tem, infelizmente, acho que esse é o lado ruim do nosso movimento. Nós temos que trabalhar naquilo que nós temos em comum, o que nos une mais. E o fato é o seguinte, por mais que você acredite em democracia, se você é um liberal, você acredita no limite do governo. E nós certamente precisamos de um governo mais limitado do que esse que nós temos. Ser um entusiasta da democracia, ponto final, sem ser um liberal, significa que você se contenta com um conceito de liberdade que se resume à participação política, o direito ao voto. Desde que seja decidido pelo voto, e você tem o direito a esse voto, pode-se decidir sobre qualquer coisa. Por exemplo, por que os meus colegas acreditam que é legítimo que eles me impeçam de dar aula? Simplesmente porque eles me dão direito ao voto na assembleia deles. Quer dizer, eles fazem uma reunião pública, eles me convocam, nem sequer me convidam, e eles dizem que eu posso ir lá e também ter direito a voz e voto. Se eu for derrotada, então, o fato de eu ter tido esse direito legitima qualquer uso da força contra mim. É esse tipo de concepção de liberdade que o liberal não pode aceitar, ou pelo menos não pode aceitar como o único conceito de liberdade. Nós temos que resgatar a liberdade como não interferência, que é aquele espaço de atuação individual dentro do qual o governo, não importa se exercido por quem, por uma pessoa ou por uma maioria, mesmo por uma maioria que tente me incluir com o direito a voto, naquele espaço o governo não pode atuar. Se você acredita nisso, nós estamos do mesmo lado. Nós estamos querendo limitar o governo e não me interessa qual é a sua forma de atuação. Eu mesma atuo numa universidade pública, recebo dinheiro público, mas eu faço isso da melhor forma possível para defender a causa da liberdade. Então, eu não sou uma pessoa que pregue que você fique à margem do sistema, boicotando o sistema de fora. Eu acho que nós devemos ocupar o sistema e transformá-lo a partir de dentro, inclusive porque, enquanto as pessoas nos virem como um bando de malucos, o governo vai continuar a crescer, crescer e crescer cada vez mais. Então, temos que ocupar a política, a cultura, a educação, e não deixar isso nas mãos dos estatistas, atuando como atuavam aqueles, e atuam ainda, os comunistas radicais, que são desmoralizados por todos, desacreditados por todos, né? Eles só conseguiram conquistar algum espaço por meio dos social-democratas, que são os socialistas mais que partiram para o centro, partiram para posições de negociação, posições mais pragmáticas e conseguiram muitos avanços nas causas deles, né? Então, para que nós tenhamos avanços também nas nossas causas, nós temos que ocupar espaços dentro do sistema e criar essas limitações de dentro, creio eu. Tá?
Ou seja, é possível tensionar dentro do sistema, né? É o que eu venho fazendo, por exemplo, na minha própria atuação. Eu tenho vários alunos que vêm desenvolvendo projetos a respeito do liberalismo, que se tornaram mais do que amigos, amantes da liberdade, que pensam em maneiras de praticar isso quando saírem da academia. E eu fico imaginando, por exemplo, os meus alunos do direito amanhã se tornando juízes, né? Eles que estão tendo essa formação liberal. Olha que diferença eles podem fazer na sociedade se esse meu aluno do direito, por exemplo, hoje, que é um estudante do liberalismo, amanhã for um juiz. Ou o meu aluno da filosofia, que amanhã será um professor no ensino médio, tiver também essa bagagem liberal, né? Então, é por aí que eu penso em formas de transformar a sociedade rumo à liberdade, rumo a menos governo, menos Estado. Eu também. Que bom. Eu estou tentando. Miguel, você passou... Eu me interesso muito por esse negócio de ouro, sabe? Um cara meio antigão e tal. E teve um ponto ali que me chamou muito a atenção, você dizendo que há a representação eletrônica com lastro em ouro, vamos dizer assim. Eu queria que você falasse mais a respeito. Como é que eu verifico esse ouro? Boa. No caso do BitReserve, que também vende ouro pelo Bitcoin, ele tem um contrato com uma grande mineradora de ouro, e aí ele garante que o dinheiro que você está... Que não é do Sistema X. Sistema X? Ike. Ah, sim, exatamente. Não é do Sistema X, está certo. Você investe o dinheiro no Bitcoin, ele transfere para ouro imediatamente, e ele tem um contrato com uma dessas grandes mineradoras e com uma empresa que armazena o ouro dessa mineradora para garantir que cada centavo que você está colocando naquele dinheiro é um título de ouro real, um título de um ouro armazenado, não é um título virtual de ouro. Isso nesse caso é contratual. Mas aí no caso do BitReserve, ele tem é totalmente transparente. Você consegue entrar no site, tem toda a contabilidade da empresa sendo feita de forma atualizada a cada segundo. Você consegue ver tudo isso. Então, há um processo, é uma cadeia, então, há uma produção de ouro linkado que eu tenho que confiar nessa mineradora também. Aí você tem que confiar na mineradora. Se for a mineradora do Ike, como você falou, aí está perdido. Entendi. Tem outra pergunta aqui que eu imagino que ela esteja na cabeça das pessoas, porque esse assunto ele é complexo, né? Para você é simples, mas é tão novo que causa muita estranheza e as pessoas cruzam com o sistema tradicional e fica um pouco estranho. Né? Eu imagino que ele usou aqui o termo há perigo de moedas nacionais se tornarem totalmente digitais, aumentando o controle dos bancos centrais sobre a sociedade. Eu acredito que haja esse perigo, mas aí a grande sacada é que você sempre tem alternativa. Então, já é previsível esse movimento por parte dos bancos centrais, o próprio Banco Central inglês já começou a falar nisso. Eu ouvi dizer também que já há essa discussão em outros bancos centrais, já houve essa discussão no Senado brasileiro, algo parecido com isso. É uma possibilidade, inclusive, que já estava prevista pelos cypherpunks, até porque se o governo, por exemplo, se o governo americano começa a aceitar bitcoins como pagamento de tributos, ele começa a receber bitcoins automaticamente. E aí ele já pode ter algum tipo de jogada na economia, comprando muito Bitcoin numa bolsa, tirando e manipulando o valor. Mas aí, se ele faz isso com Bitcoin, sempre tem a possibilidade de você utilizar uma outra moeda e assim sucessivamente, criar a sua própria moeda. Essa é a grande sacada, né? Entendi. André, você citou sindicatos, né? Essa ditadura sindical. Como é que a gente pode lidar com isso dentro desta realidade onde o sindicato ele é um aparato com dinheiro, porque ele usou, inclusive, o poder estatal para estabelecer a sua forma de arrecadação, o imposto sindical, e onde ainda ele serve como um aparelho que tem uma cultura própria de ativismo político para o lado que tensiona para aumentar cada vez mais o Estado. Como sobreviver diante disso, desta máquina? E aí eu peço praticamente um relato pessoal mesmo, porque você é professora da rede pública e vive numa realidade lá no Paraná que dos terrenos mais inóspitos
neste momento sobre isso? Bom, eu acho que essa proteção legal de que goza hoje o sindicato é uma coisa que já mostra isso que a gente está acreditando hoje dentro do movimento liberal, de que o nosso trabalho é a longo prazo. Enquanto nós não conseguirmos uma modificação cultural, enquanto a própria comunidade não rejeitar essas atuações, enquanto nós não conseguirmos modificações nas legislações, o que nós podemos fazer como indivíduos é muito pouco. Por exemplo, eu posso tentar dar a minha aula, de repente o próprio aluno já se diz em greve, né? Ultimamente, eu nem tenho sido propriamente impedida de dar aula. Outro dia eu soube que alguns manifestantes estiveram na reitoria da minha universidade impedindo os funcionários de trabalhar ali na reitoria e nas pró-reitorias. Então, ali já foi um ato de constrangimento. Mas, no meu caso, nem aconteceu desta vez o que aconteceu em outras greves, quando nós fomos, de fato, impedidos de entrar nas nossas salas de aula. O que está acontecendo agora é que o próprio aluno já se declara em greve. Então, eu chego para dar minha aula, não tem ninguém lá. Então, enquanto a gente não conseguir modificar essa cultura, sozinhos, não adianta nem você tentar uma confrontação, porque você vai ser sempre o traíra, sempre aquela pessoa que vai conseguir apenas ser excluída, né? Então, o melhor é esperar a greve acabar no momento e ficar fazendo esse trabalho de formiguinha, explicar para os alunos essas questões sobre o princípio de equidade, por que eles acham que é legítimo, por que eu não acho que é legítimo. Porque não adianta você confrontar a pessoa que está segura de que o que ela está fazendo é moral, é legítimo, é um uso legítimo da força. Enquanto você não conseguir esse trabalho de um convencimento do contrário, é só realmente força contra força, e a força deles sempre vai ser maior do que a minha, né? E eu não quero participar também dessas choques corporais, como que nós vimos em Curitiba, aquela cena lamentável no Marco Civil. Se eu tentasse usar simplesmente a força para garantir o meu direito de dar aula ou de entrar em algum prédio da universidade, seria também alguma cena lamentável de uso de violência. Vocês podem observar pelo meu tamanho quem é que sairia perdendo, né? Então, não é a questão de confronto no momento, é uma questão de trabalho a longo prazo, explicando para as pessoas por que a minha posição não é uma posição indecente, uma posição daquele que é o carona, o aproveitador, né? É um trabalho de construção de certas convicções morais, ou pelo menos de explicação de que existe uma outra maneira de enxergar as coisas, uma outra maneira de pensar essa situação que eles não têm contato. Daí até a importância, né? Eu até faço um chamado às pessoas que sentem uma vocação pelo ensino, que não é aquela coisa de não empreenda e tenta um concurso público, mas que não fujam da academia, porque nós precisamos que o aluno tenha acesso a outras vozes. É muito difícil você construir uma mudança num país onde o aluno é sempre ensinado alguma variação do estatismo. Por que o Estado está correto? Por que é certo fazer esse tipo de ação coletiva, e sempre a demonização do individualismo, sempre a demonização dessas decisões individuais e do próprio empreendedorismo. Então, nós precisamos, na academia, de mais professores liberais, não para ir nas assembleias e votar contra as greves, né? Mas para que nem surjam essas assembleias, para que as pessoas comecem a reconhecer e respeitar os direitos individuais, tá? Perfeito. Naquele dia do confronto no Paraná, essa questão de legitimidade do uso da força, que por um lado você tinha a legitimidade que a gente conhece, dada ao Estado, né, que reconhece, mas do sentimento do outro lado, dos, entre aspas, manifestantes, vamos dizer assim, eles também se sentiam legítimos para usar a força antes do confronto com a polícia. Quem passava ao redor da Assembleia Legislativa do Paraná tinha o seu carro revistado pelos professores. Eles paravam, o teu carro não vai passar aqui não, desce do carro, vamos ver o porta-malas, se tem alguém. Eles queriam ver se tinha alguém ligado ao governo dentro dos carros e tal. Chegaram até a fazer isso comigo. Aí eu também me senti legítimo para usar força e chegamos num acordo, cada um foi para um lado. Mas ficou ruim, era desse jeito. É amplo o problema. Com certeza.
Vou fazer a última pergunta, que já estamos com o tempo estourado. Miguel, a explicação que sobre tudo vira dinheiro, em que poderia ser usado em coisas como petróleo para comprar mercadoria. Isso não poderia ser analisado como um sistema de escambo? É um aperfeiçoamento do antigo sistema? É uma boa pergunta. Você pode ser comparado ao sistema de escambo. Na verdade, é como se fosse uma união entre o sistema monetário e o sistema de escambo, quando você tem tudo virando moeda e não tudo virando escambo. É o contrário. Então, já que a resposta foi sucinta, eu vou aproveitar que eu vi uma outra pergunta que foi do amigo Arthur Cabral. Ele perguntou... Se der brecha, cara... Entendeu? Meu amigo, você já li aqui. Ele perguntou se já tem uma possibilidade do quando o Bitcoin vai se tornar dinheiro mesmo, quando ele vai começar a ser aceitado. E aí, exatamente o slide que eu pulei, aproveitei para falar aqui nas perguntas, certo? Que é o seguinte, o Mises ele falava no teorema da regressão, certo? Então ele dizia que a moeda ela tinha que ter antes uma utilidade prática. Então, o ouro, sei lá, foi sendo utilizado como uma série de outras coisas, o sal, que já virou moeda também, e assim com várias outras moedas, até que todas as pessoas, tendo utilizado esses materiais, e como ele já era abundante, todos já se serviam daquilo, ele passou a ser utilizado como dinheiro efetivamente. O Bitcoin, diferentemente disso, ele já surgiu como a proposta do dinheiro. Aí as pessoas se perguntam como ele poderia ser caracterizado dentro da economia austríaca como uma moeda. E aí é o que eu digo, como ele poderia vir a ser utilizado de fato no futuro de uma outra maneira. O Bitcoin em si, atualmente, ele não tem esse potencial, ao meu ver, de ser utilizado como moeda, porque ele não passou por essa fase. Só que dentro do Bitcoin, certo? O Bitcoin ele é só uma forma da matéria blockchain, que é o protocolo que pode ser utilizado, ou o contrário, perdão. O protocolo que pode ser utilizado de diversas maneiras. Se você cria uma alternativa, por exemplo, como um registro público que todo mundo tem que utilizar e que você consegue comprar na internet, aí todo mundo vai ter utilidade para aquilo. Aí, se todo mundo começa a utilizar aquilo, aí aquilo vai virar moeda. E aquilo sendo convertido em Bitcoin, aí o Bitcoin pode realmente, efetivamente, se tornar um dinheiro universalmente aceito. Então, o Bitcoin ele precisa do seu killer app. Ele precisa ainda dessa aplicação que faça todo mundo querer utilizar o Bitcoin imediatamente. Nem que seja um jogo de videogame, alguma coisa do tipo. Entendido. Bom, como todo mundo já está com fome, estouramos o tempo e Bitcoin não enche barriga, está encerrado esta mesa e a gente retorna às 15h, por favor.